Meus irmãos, hoje nós daremos início a uma nova série, uma série que vai se prolongar um pouco, e eu já vinha, de certa forma, ensaiando uma exposição mais prolongada. Nós tivemos uma experiência no livro de Atos dos Apóstolos, mas não expomos todo o conteúdo do livro. E eu já vinha ensaiando isso, e diante da situação em que nós estamos atravessando no nosso país, na nossa sociedade, nas universidades, nas escolas, na mídia, seja virtual, a mídia convencional, eu vi a necessidade de nós olharmos com mais atenção para o Evangelho. Pensei, talvez, em expor o Evangelho de Mateus, que é sobremodo grande, mas com lições preciosíssimas, o Evangelho de João, e aprove a Deus nos direcionar para o Evangelho de Lucas, um evangelho diferenciado. Todos os evangelhos são uma bênção, toda a Bíblia é uma bênção, não tem um texto melhor do que o outro. Mas eu penso que para o atual momento nós vamos extrair verdades preciosas para a nossa vida cristã, para nos dar também condições de enfrentamento aos desafios que estão diante de nós na nossa sociedade. Temos propagandas comerciais de hambúrgueres, falando de assuntos que não tem nada a ver com refeições. Então nós estamos vendo um apelo muito grande, empresas que produzem sabão envolvidas numa militância ideológica por questão de gênero. Então algo está errado e a gente precisa trabalhar isso. Ontem, quando eu falava aos professores do departamento infantil, eu falei que uma das melhores maneiras de se combater esses movimentos que atentam contra a família é ensinar as nossas crianças e colocar as nossas crianças para falar, porque elas não serão presas e elas não serão retalhadas. Então nós precisamos ensinar as nossas crianças, elas têm que falar. Porque se as nossas crianças estiverem preparadas, irmãos, elas não serão subvertidas. Por que eles estão desistindo de tentar nos convencer? Pelas produções culturais? Por que eles estão desistindo? Porque não vão conseguir. O Evangelho já enraizou. Ontem eu tive uma experiência de ir no meio do mato aqui em Samambaia, buscar algumas mudas lá para casa, e ali, naquela confusão daquela selva lá, nós escolhemos uma planta, que eu esqueci até o nome, são nomes muito exóticos e difíceis, muito mais do que o grego e o hebraico. E aí, quando o rapaz foi puxar a planta, ele disse assim, não, ela está grudada aqui, a gente vai ter que pegar alguma ferramenta ali para tirar ela daqui. Porque a raiz perfurou o vasilhame e foi na terra e estava procurando se aprofundar e se fixar ali. Ela não seria retirada com tanta facilidade. Então, quanto mais tempo temos com o Senhor, mais conhecemos o Senhor, mais as nossas raízes se aprofundam. Então, eles já desistiram de tentar nos convencer. Então eles vão buscar quem? As nossas crianças. São as nossas crianças que eles estão de olho. Por isso que colocam crianças em comercial. E é por isso que nós precisamos ensinar as nossas crianças e colocá-las para falar a verdade. A verdade. Nos lugares de visibilidade. O caminho é esse. Mas nós precisamos conhecer essas verdades. E o Evangelho de Lucas vai trazer verdades preciosas a respeito da vida do nosso Senhor, dos seus ensinamentos, da maneira como Jesus lidou com diversas situações. Eu penso que será um momento de crescimento. Eu quero convidá-los a abrirem um texto bíblico em Lucas, capítulo 1, será do verso 1 ao 4, e eu farei a leitura, os irmãos acompanharão atentamente em suas Bíblias. Lucas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4 será a leitura da palavra do Senhor. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem,
para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Semana passada, eu vou citar aqui, mas os irmãos perceberam que eu nem cito muito a nossa imprensa, porque eu acho a imprensa brasileira, de maneira geral, não todos, mas de maneira geral, a imprensa brasileira é uma vergonha. Uma vergonha. Hoje pela manhã eu estava no site de busca, que eu tenho o meu e-mail, e estava ali estampado na primeira página que um ladrão, dando opinião a respeito da Covid-19. Um ladrão, Luiz Inácio Lula da Silva, um ladrão, sendo ouvido pela mídia, a mídia o aclamando como quem está ganhando nas pesquisas para a corrida presidencial do ano que vem. Estamos há mais de um ano. Há mais de um ano de campanha, nós nem estamos em campanha. Há mais de um ano, preparando a mente das pessoas, um ladrão. Um ladrão. Então essa mídia não é digna nem de ser citada em um púlpito de igreja. Eu não estou falando todos, nós não podemos generalizar todos os repórteres. Mas de maneira geral, há um movimento da mídia nesse sentido. Mas na semana passada, a colunista da Folha de São Paulo, Marilis Pereira Jorge, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, porque não tem um acento, é Marilis Pereira Jorge, em sua conta no Twitter disse o seguinte: o Estado é laico, porém, o Estado é laico, parem de falar em Jesus. O Estado é laico, parem de falar em Jesus. E Renato Vargem, um teólogo reformado brasileiro, ao se deparar com essa declaração dessa colunista, ele, nas suas redes sociais, explicou o que é o Estado laico. Nas palavras de Vargem, ele diz o seguinte: Estado laico, secular ou não confessional é aquele que não adota uma religião oficial, de modo que não existe envolvimento entre os assuntos de Estado e de fé. Entretanto, porém, o fato de o Estado não ter uma religião oficial não o caracteriza como Estado antirreligioso ou Estado ateu. Ou seja, eu posso expressar a minha fé, eu posso falar a respeito de Jesus, e ninguém tem o direito de me mandar calar a boca a respeito disso. Aliás, há muito tempo, aqueles que se opõem ao Evangelho estão tentando amordaçar a igreja em relação às verdades do Evangelho. E a única verdade que liberta é Cristo. A única. E os discípulos, já no primeiro século, diante da mordaça do Estado ateu, anti-Deus, eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vimos. Nós não podemos deixar de falar a respeito da salvação que nos fora revelada no Senhor. E em Lucas, Jesus é apresentado como o Messias de Deus. Seu nascimento foi um milagre, sua morte foi um sacrifício, sua ressurreição foi um brado de triunfo. E aqui eu quero destacar, nessa introdução geral a respeito desse livro, não tem como falar muito, mas eu quero destacar alguns pontos peculiares do Evangelho de Lucas. O primeiro, o cuidado de Jesus para com os marginalizados, está expresso nas páginas de Lucas. Teve um olhar especial para com as crianças, para com as mulheres, para com os enfermos e para com os desvalidos de maneira geral. Um outro item em destaque. Esse evangelho falou mais sobre oração do que os demais evangelhos. 7 orações de Jesus constam somente em Lucas e mostram o Senhor Jesus orando em cada crise de sua vida. Cada crise de sua vida, o Senhor Jesus em oração. Somente este evangelho registra que o Senhor Jesus orou por Pedro,
quando Pedro negou. Jesus orou por seus inimigos e por si mesmo. Um outro item que eu quero destacar é um evangelho cantante. O verbo regozijar e o substantivo alegria ocorrem em abundância em suas páginas. Nós vamos ver vários cânticos nesse evangelho. Um outro ponto a ser destacado é que Lucas fala sobre a salvação aos não-judeus, estendendo esta realidade em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começa em Jerusalém e ela se expande, ou tem a sua sede num outro estado, que é Antioquia, que é um país não judeu, e ali se expande para o mundo de sua época. E o próprio Lucas foi alguém que se converteu por meio do ministério do apóstolo Paulo. O próprio Lucas. Um outro ponto de destaque é que esse evangelho é o evangelho das parábolas. Das 37 parábolas que temos na Bíblia, 14 ocorrem somente em Lucas. Os irmãos verem como é um evangelho que tem esse destaque também em relação às parábolas. Um outro ponto a ser destacado é que Lucas é o único não-judeu de toda a Bíblia que escreveu um livro. Todos os livros da Bíblia foram escritos por judeus, exceto Lucas. Lucas era grego. Lucas era não-judeu. Então nós temos o olhar de uma pessoa que não era necessariamente da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Um estrangeiro, por assim dizer, que escrevera esse livro. Ou seja, Lucas não presenciou o nascimento de Jesus, seu ministério, morte, ressurreição e ascensão. Ele se converteu depois, já pelo ministério de Paulo. Então ele não presenciou todos aqueles fatos que ocorreram em relação à vida de Jesus. Mas percebam que já no preâmbulo desse evangelho, Lucas deixa claro que ele se portou como um zeloso entrevistador e pesquisador. Alguém que se entregou à pesquisa, alguém que foi atrás, alguém que conversou com testemunhas oculares dos fatos que ocorreram em Jerusalém nos dias que Jesus esteve em seu ministério terreno. Lucas, como é de conhecimento da maioria de nós, era médico. E como médico, acompanhou Paulo no seu ministério já no fim de vida. Paulo era um homem muito doente e Lucas o assistiu por diversas vezes com a sua profissão. Além de médico, era historiador, como nós vamos ver ao longo desse evangelho, e cooperador de Paulo na obra missionária. Era um missionário do Senhor. Ele escreveu este evangelho com a mentalidade de um historiador extremamente meticuloso e, de certa forma, com o coração de um médico que ama. Os irmãos vão ver como que ele relata as curas de Jesus, a maneira como Jesus lida com o sofrimento humano em decorrência de doenças. Em Lucas não há nenhuma distância, nenhuma mesmo, nem 1 milímetro de distância entre o Jesus que nasce em Jerusalém e o Jesus que morre em Belém. É o único evangelho, aliás, é o único evangelho que narra com detalhes tão precisos o nascimento do Senhor, até uma fase da infância de Jesus. E conforme o comentarista bíblico norte-americano do século passado, Warren Wiersbe, Lucas não era casado e não tinha filhos. Morreu com cerca de 84 anos em Tebas, capital da Beócia. Lucas destinou seus 2 escritos, o Evangelho e Atos dos Apóstolos, a Teófilo. E essa personagem, o Teófilo, tem aí um mistério muito grande, uma discussão muito grande entre os comentaristas sobre quem era Teófilo, afinal de contas. Alguns diriam que era uma pessoa famosa que Lucas conheceu, porque antigamente não tinha internet, claro, e também não havia editoras em abundância, não tinha editoras. Então, quando uma pessoa queria que o seu livro ficasse conhecido, ela procurava alguém importante na sociedade, que era conhecida na sociedade. E até hoje temos nos escritos da atualidade a chamada dedicatória.
Podem observar, a maioria dos livros que você pega, você olha ali, dedico a fulano de tal. Então existia uma dedicatória do livro a uma pessoa famosa para que aquele livro ganhasse repercussão. Então essa é uma linha de interpretação. Outros dizem que Teófilo era um homem rico e acabou, de certa forma, reproduzindo ou disseminando o conteúdo de Lucas ali no primeiro século. Um livro que foi escrito ali por volta do ano 60 a 64 depois de Cristo. Nós já tínhamos escritos os evangelhos de Mateus e de Marcos, que também serviram como fonte de pesquisa para Lucas. Ele fala que entrevistou testemunhas e certamente atentou para o evangelho de Mateus e Marcos, por isso que ele está entre os evangelhos sinóticos. E quando nós falamos evangelhos sinóticos, é você enxergar sob a mesma ótica, na mesma direção. Sinótico vem de ótica, mesma ótica, ótica sincronizada. Embora Lucas não tenha testemunhado tudo que acontecera na vida de Jesus, mas ele está muito alinhado com o que Mateus e Marcos escreveram. O evangelho de João não é um evangelho sinótico, mas não contradiz o que os evangelhos sinóticos dizem. O evangelho de João amplia algumas narrativas. Mas percebam, irmãos, que esse Teófilo, na opinião dos melhores comentaristas, é um personagem, e Lucas sempre dá essa qualificação excelentíssimo, a ideia de excelência, de alguém que tinha vulto na sociedade mesmo, alguém que tinha visibilidade, alguém da alta corte romana, muito possivelmente. Muito possivelmente. E Teófilo significa amigo de Deus. Literalmente amigo de Deus. Provavelmente um grego da alta posição, convertido a Cristo, que estava sendo instruído na fé. Veja que Lucas coloca aí no verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Ele estava sendo instruído na fé no Senhor Jesus. E essa palavra Teófilo, ou essa palavra instrução, dá origem ao termo catequese, ou catecúmenos, que nós usamos na nossa classe de catecúmenos. Noviços na fé, aqueles que estão sendo instruídos na verdade. Então, o público-alvo inicialmente não eram os judeus, mas era o público gentílico, o público que não era judeu. E daí, irmãos, eu quero destacar aqui, à luz do texto que lemos, uma verdade apenas uma verdade, que a fé cristã é verificável. A fé cristã é verificável. Veja que Lucas diz assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, ele diz que tinham testemunhas. Antigamente, algo para ser considerado verdade, você tinha que ter o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se Jesus viesse nos nossos dias, muito do que Jesus fez iria, de certa forma, ser comprovado cientificamente. Eu vou te dizer como. Uma pessoa com câncer, em fase terminal, sem nenhum recurso dessa terra que seja possível para contornar aquela situação. E Jesus impõe as mãos sobre ela e ela é curada, e ela vai fazer um raio-x, vai fazer um exame e não tem nada. É ou não é comprovado cientificamente que aquela pessoa foi curada? É comprovado. Ela estava toda comprometida. E Jesus de Nazaré a curou. Então Lucas se dedica a utilizar todos os recursos disponíveis da escrita, da pesquisa, para comprovar que Jesus de fato existiu, que o que Mateus e Marcos estavam relatando era verdade, que Jesus ressuscitou dos mortos, e Lucas faz questão de dizer em Atos dos Apóstolos que ele foi visto por várias pessoas, centenas de pessoas, ressurreto. Ele foi visto, ressurreto. Não foi apenas 1 ou 2, mas diversas pessoas viram o Senhor Jesus
ressurreto. Então ele tem essa preocupação. As primeiras palavras de um livro, irmãos, são de fato importantes. Vejam que Lucas escolhe de forma muito detalhada, diligente, as palavras que compuseram o preâmbulo do seu evangelho. A introdução de Lucas convida os seus leitores a considerarem a história da sua narrativa, a autenticidade de suas fontes e o propósito que ele estava escrevendo. Lucas não estava escrevendo algo inédito, ele não estava aqui inventando a roda, romantizando. A obra de Jesus já havia sido considerada e retratada em outros escritos, como eu já mencionei aqui. Lucas, como nós falamos na teologia, Lucas estava subindo nos ombros dos gigantes. Os pastores da atualidade são como formigas. Todos nós somos como formigas. Para ver o horizonte de uma forma mais plena, não ficar limitado ao chão, nós subimos nos ombros dos gigantes para conseguir visualizar as maravilhas do Senhor. Lucas exerce esse papel aqui. Ele sobe nos ombros dos gigantes para enxergar mais longe e ter discernimento mais apurado dos fatos que aconteceram. Ele demonstra que a fé cristã não é um mito. A fé cristã não é mais uma religião, não é um mito, mas é uma realidade factual. A fé cristã são fatos testemunhados pelos servos da palavra. Houve testemunhas oculares. Mesmo tendo conhecimento que os escritores que o precederam eram testemunhas confiáveis, Lucas se torna um historiógrafo de Jesus. Ele busca fatos desde sua origem. Ele se vale de testemunhas e de documentos. E aqui, irmãos, uma das conclusões que nós podemos chegar imediatamente é que a Bíblia não é um livro de ficção. A Bíblia não é um livro de lendas. Esta palavra fora preservada pelo próprio Deus para chegar agora pela manhã, em pleno início do século 21, em suas mãos. Deus preservou essa palavra. Não existe nenhum documento datado da época da Bíblia que seja tão preciso como a palavra de Deus. Foram 40 escritores durante 1500 anos. Escritores durante 1500 anos para chegarmos a esse resultado aqui. Deus produziu e perseverou o texto sacrossanto para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Por isso que nós não podemos fazer pouco caso da palavra do Senhor. Teófilo já estava sendo instruído na verdade. E Lucas intentava enviar este escrito para Teófilo, para que ele fosse tomado de plena certeza de fé em Cristo Jesus. Então a fé é uma realidade. Não tem como negar. E aí, nas nossas considerações finais, irmãos, eu quero apenas aqui pincelar algumas aplicações gerais desse livro. E aqui nós vamos finalizar. Como nós vimos inicialmente, Lucas vai voltar a sua atenção para as pessoas marginalizadas e descriminalizadas. As mulheres, os doentes, as crianças, os impuros, os pobres, os publicanos, ricos e os não-judeus. Estes se aproximaram de Jesus. Publicanos, pecadores. Jesus foi hospedar-se, pousar na casa de Zaqueu, que era considerado pelos circunstantes como um homem pecador, comprovadamente pecador. Nós vimos que uma mulher pecadora, esse é o adjetivo que aparece em Lucas 7, 37 a 50, uma mulher pecadora ungiu os pés do Senhor. Que contrassenso. As viúvas receberam especial atenção. Das 12 viúvas citadas na Bíblia, 3 foram por Lucas. 3, na Bíblia inteira, 12, 3 por Lucas. Lucas também vai nos ensinar ou nos mostrar em quem crer. Esse Jesus bíblico que a nossa sociedade está tendo asco,
em ouvir e nós devemos falar em todos os lugares a respeito dele, Lucas vai falar sobre ele. Em quem nós devemos crer? Aqueles que reconhecem os seus pecados e faltas para com Deus e também com o próximo, e põem sua fé em Jesus Cristo, encontram perdão de pecados e vida eterna. Lucas também vai nos mostrar como viver neste mundo. E Lucas fala com humildade, com honra, com serviço, com regozijo no Senhor. Essa é a maneira de se viver nesse mundo, mesmo em face a tantas perseguições. Ele já estava nesse contexto de oposições à igreja. E por fim, irmãos, Lucas escreveu seu livro de forma ordinária. Ordinária. E considerando o Apocalipse, e foi o livro que me levou aos pés de Cristo, inicialmente por medo mesmo das coisas finais. Mas Apocalipse é o produto de uma visão arrebatadora do veterano apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, e Deus com as suas ironias. O homem estava preso, mas ele conseguiu ver uma liberdade plena, ele conseguiu ver a consumação dos tempos, ele conseguiu ver o céu, ele conseguiu ver vida glorificada já. A prisão não pôde cerceá-lo desta bênção. E quando João é tomado por essa visão, há uma voz que vem e diz: o que você vê, escreve. Escreve o que você está vendo. Descreve detalhadamente tudo o que você está vendo. Ou seja, Apocalipse, como o próprio nome já diz, é uma revelação. É Deus se manifestando. João apenas foi colocando no papel aquilo que ele viu. E Lucas? Lucas não é uma revelação. Lucas sequer viu o Senhor Jesus. Jesus não apareceu para ele. Como ele mesmo fala, ele fez uma acurada coleta de dados como um perito repórter investigativo. No nosso país nós temos alguns repórteres investigativos que conseguem tirar coisas que ninguém consegue tirar. Lucas se porta dessa maneira. E muitos poderiam dizer: Apocalipse é um livro inspirado. E Lucas? Não teve nenhum trovão, não teve nenhum anjo, nem um arrepio na costela. Ele simplesmente colocou a sua mala nas costas e saiu pesquisando, saiu conversando com o povo e coletando dados. E uma das intenções de Lucas era justamente ter uma ordem cronológica do que se processou na vida de Jesus. Seu nascimento, seu desenvolvimento, o início do seu ministério. Ele quis, de uma forma muito assim, diligente, ter aquela ordem cronológica dos fatos. O que nós aprendemos, irmãos? Que Lucas é inspirado pelo Espírito Santo também, tanto quanto João, quando escreveu o Apocalipse. Nós aprendemos que Deus nem sempre vai agir de forma sobrenatural. Nós aprendemos e já sabemos na prática. Como seria bom Deus colocar a igreja numa redoma e nós não sermos contaminados por esse vírus? Como seria bom se todos que fossem contaminados, todos os crentes que eventualmente fossem contaminados por esse vírus e agravassem da saúde, fossem curados milagrosamente pelo Senhor? Isso seria uma bênção. Mas nós sabemos que não é assim. Deus nem sempre age de forma sobrenatural. Nós sabemos que na nossa igreja Deus tem nos livrado, mas em igrejas do nosso presbitério perdemos muitos irmãos. Foram muitos. Tem igrejas do nosso presbitério que ficaram de luto. De luto. No ano passado e esse ano ainda estão de luto. Deus não agiu de forma sobrenatural para curar aqueles irmãos. Então nós aprendemos que Deus usa meios naturais para manifestar a sua verdade. Deus usa um não-judeu. Deus não é mais glorificado, irmãos, quando nós somos curados sobrenaturalmente do que quando nós somos curados por um medicamento. Eu penso que Deus é glorificado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque um medicamento
que faz bem para você, pode matar o outro. E se ele fez bem para você, é porque Deus quis te curar. Meu filho, diante de tantas alergias, né, nós demos uma medicação para ele e nós fomos parar no hospital. A medicação dipirona. Dipirona. A maioria de nós pinga ali umas gotinhas, né, tá com febre, mas tá, toma tranquilo. Ele começou a inchar o olho, inchou a mão, ficou desse tamanho a mão, o olho. E aí corremos com ele para o hospital. Dipirona. Toda vez que chega o médico vai passar algum remédio, alguma coisa. Doutor, eu não sei o que tem na dipirona, mas o que tem lá não passa para ele. Não passa o que tem lá, porque o nome não é esse, né? O nome do princípio lá do medicamento, mas é o nome que a gente conhece. Então, irmãos, Deus é glorificado nas questões ordinárias do dia a dia, quando você toma um café, quando você se sacia, quando você pode vir à igreja, quando você pode louvá-lo, se você está dirigindo o seu carro ou não está dirigindo, se você tem condições de se locomover, se você estava passando por uma dificuldade, ela foi resolvida por meios ordinários e não necessariamente sobrenaturais, Ele continua sendo o mesmo Deus e cuidando do seu povo. Então, o que nós percebemos e aprendemos com Lucas é que Deus está presente nos detalhes mais imperceptíveis do dia a dia. Deus está nos guiando na sua providência a usar os recursos naturais. Deus não pode ser reduzido por sonhos, visões, revelações e milagres. Nós não podemos reduzir Deus a isso. Não podemos. Ele participa do dia a dia. Então, esse livro, dentre tantas lições, nos ensina isso. Que a providência de Deus nos assiste em tudo. Então, que Deus possa, irmãos, aplicar a sua palavra aos nossos corações, que possamos ser confortados com o fato de que a nossa fé não é um salto no escuro, não é um tiro no escuro. A nossa fé é em algo que de fato aconteceu. De fato aconteceu. Lucas, alguém da ciência, nós temos Teófilo, alguém da alta sociedade. E esse evangelho foi muito disseminado. Teófilo disseminou muito esse evangelho ali no final do primeiro século. Foi muito conhecido. Então que Deus possa nos abençoar na leitura, na exposição desse evangelho, que possamos extrair lições atuais para o momento que nós estamos vivendo. São muitos desafios. E nós precisamos falar, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos.